caros amigos, caras amigas que nos acompanham no canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Nesta segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum, a liturgia propõe para a nossa oração uma pequena parte do Sermão da Montanha que abarca os capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo Mateus. Nosso texto corresponde a Mateus 7, de 1 a 5, contendo uma séria advertência do Mestre Jesus aos discípulos e às discípulas do Reino. O inteiro Sermão da Montanha deve ser entendido como projeto de vida de quem pretende seguir Jesus como Mestre e Senhor e se deixar guiar por Ele, por ser uma espécie de catecismo do discipulado cristão. Todos os batizados e batizadas devem se dispor a acolher e praticar os imperativos que o Mestre lhes dirige. Quem ousa contradizer um só dos imperativos de Jesus não poderá se considerar discípulo seu, pois estará negando seu compromisso batismal. Daí a suma importância de ler com atenção e assimilar tudo quanto no Sermão da Montanha nos é ensinado. Mateus 7, de 1 a 5, gira em torno de um tema importante: a crítica e a autocrítica na vida dos discípulos e das discípulas do Reino. Crítica diz respeito ao que pensamos e falamos dos outros. Autocrítica refere-se à capacidade de reconhecer nossos próprios defeitos e fragilidades. Jesus nos ensinou a sermos autocríticos antes de ousarmos criticar o próximo. Porém, o verbo crino, usado no texto grego original e traduzido como julgar, tem um sentido forte de decidir quem será salvo ou não. É muito mais do que criticar uma opinião alheia, as atitudes e as preferências dos outros. Trata-se da ousadia de fazer uma declaração que compete única e exclusivamente a Deus. Só Deus é o nosso juiz, ninguém mais. Caso alguém tenha a petulância de decidir quem será salvo ou não, pense bem em sua condição pessoal e se pergunte se está em condições de ser salvo por Deus. O texto evangélico está dividido em 3 pequenas partes. Os versículos 1 e 2 contêm um imperativo e seus desdobramentos. Jesus diz: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem e medidos com a medida com que medirem. Tem-se a impressão de que Jesus se dirige a pessoas acostumadas a julgar os outros e as aconselha a não agirem assim, por ser um fato gravíssimo. O rigor com que julgam os outros, tendendo a mandá-los para o inferno, lhes será aplicado. Esse rigor será a medida usada no juízo final quando se encontrarem com Deus. O alerta está presente no Pai Nosso quando rezamos: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, inspirado em Mateus 6,12. Portanto, os discípulos do Reino cuidam para não julgar quem quer que seja, mesmo as pessoas que deem mostra de impiedade e de serem pecadoras. Os versículos 3 e 4 descrevem um fato da vida, quiçá comum na comunidade de Mateus. Trata-se da realidade da crítica sem autocrítica, isto é, reparar o cisquinho
no olho do próximo e não perceber a trave que está no próprio olho. Ou se prontificar a tirar o cisquinho do olho alheio e permanecer tranquilo com a trave no próprio olho. A metáfora descreve o atrevimento de alguém se dar conta de uma pequena falta cometida por outra pessoa e não reconhecer a gravidade de sua má conduta, às vezes escandalosa. A falta de autocrítica move as pessoas a darem um peso enorme às faltas alheias, mesmo aquelas irrelevantes, e a considerar irrisórias suas faltas pessoais gravíssimas, incompatíveis com o discipulado do reino. Isso é hipocrisia, como diz o próprio Jesus. Corrija-se primeiro para poder corrigir. No versículo 5, Jesus conclui seu ensinamento recomendando a autocrítica, antes de se mostrar crítico. Assim, condena a atitude dos críticos sem autocrítica. Com um segundo imperativo, aconselha os julgadores dos outros a tirarem primeiro a trave de seus olhos para estarem em condições de tirar o cisquinho do olho alheio. Em outras palavras, só quando tiver purificado a si mesmo de suas faltas graves, terá condições de corrigir quem comete algum deslize banal. Como, com certeza, sentirá a dificuldade de superar as próprias limitações, então estará em condições de ser misericordioso e compreensivo com os demais, a exemplo de Deus no trato com a humanidade pecadora. Tomemos o ensinamento de Jesus como dirigido a cada um de nós. Afinal, nós o consideramos palavra da salvação, como dizemos na liturgia. Façamos um sério exame de consciência e nos esforcemos para acolher os dois imperativos que o Mestre nos dirige hoje, e sejamos autocríticos antes de ousarmos a ser críticos dos nossos semelhantes. Boa oração para todos e para todas.